Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 613 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos começar hoje o capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. E Paulo vem aqui com várias advertências para Timóteo, mais uma vez, esse cuidado que ele tem com o filho amado, com o discípulo amado Timóteo. E ele começa assim no versículo 1. Lembre-se disso, Timóteo. Nos últimos dias haverá tempos difíceis. Olha aí, últimos dias haverá tempos difíceis. Eu creio que já estamos nos últimos dias, porque tem muita coisa desafiadora acontecendo, E a gente não sabe quantos dias ele está se referindo aqui. A gente não sabe quantos dias serão os últimos dias. Mas eu creio, na minha opinião, nós já estamos aí nos últimos dias. Tempos bem difíceis e desafiadores. Você concorda comigo ou não? Bom, enfim, ele vai trazer aqui alguns alertas, e dizendo o motivo do que, Então, para confirmar mais ainda, ele diz: pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, na outra versão diz arrogantes, xingadores, caluniadores, ingratos, desobedientes aos pais, sem respeito a Deus. Uau! Eu creio que estamos nos últimos dias, é ou não é? E infelizmente, ouvindo essa lista que ainda não acabou, tem muito mais coisa que ele vai falar sobre essas pessoas. Eu posso me incluir em várias dessas categorias aqui antes de 2003. Não que eu seja perfeito agora, tenho muito ainda a crescer e a evoluir com Deus, mas eu me vejo muito fortemente nessas categorias aqui na minha vida prévia sem Deus, antes de 2003. E a primeira delas é a primeira que está aqui na lista, egoísta. Eu fui muito egoísta. E assim, hoje pelas pessoas que me conhecem, elas dizem que eu melhorei muito nessa questão, mas era uma coisa que até o meu pai falava de mim e, enfim, pensava muito mesmo em mim. E quando a gente tem Deus, eu creio que só com Deus mesmo para mudar essa essência, de uma pessoa egoísta como eu e transformar em uma pessoa mais voltada no próximo, que deseja o bem do próximo, que faz coisas pelo próximo, que se dedica ao próximo. Lógico, como eu falei, ainda falta muito para eu deixar de ser totalmente egoísta, deixar totalmente de ser um pouquinho egoísta, mas eu creio que eu estou no caminho com Deus. O mérito não é meu, é de Deus. E ele continua essa lista: avarentos, pessoas que não são generosas com as finanças. Eu também me incluo nisso antes de Deus, e só com Deus mesmo para mudar essa minha relação com o dinheiro e ser uma pessoa que gosta de dar, de ofertar. Dízimo nem é mais algo que eu penso nisso, é alguma coisa que é automática, e que antes de ter Deus eu achava isso absurdo. Enfim, e o tanto que Deus muda a gente, Então ele fala aí de avarentos, orgulhosos, ou pessoas soberbas, arrogantes, que se acham melhores do que as outras, xingadoras, pessoas que estão sempre xingando as outras pessoas. Eu vejo isso muito no trânsito, pessoas xingando os outros assim, sem mesmo conhecer quem é a outra pessoa, sem controle. Que ele vai até chegar nessa questão também mais à frente. Ingratos, a ingratidão é algo tão triste, e uma pessoa ingrata é aquela que não reconhece o bem que outra fez por ela e que não vai ali demonstrar isso de alguma forma. Isso é muito triste, Desobedientes aos pais. Eu fui muito assim, cabeça dura. E com Deus a gente começa a honrar os pais, que é um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe, que tem inclusive uma promessa de longevidade para esse mandamento. Tão importante é obedecer aos pais, obedecer aos pais, honrar.
não ter respeito a Deus, né? Quantas pessoas hoje não estão nem aí para Deus, né? Porque Deus vai pensar, não tem temor nenhum a Deus, nem pensam nisso. E ele continua a lista aqui: não terão amor pelos outros e serão duros, essas pessoas, né? Caluniadores, incapazes de se controlarem, né? Sem domínio próprio, violentos, inimigos, cruéis, inimigos do bem. Olha só, não terão amor um pelos outros. O amor é algo tão fundamental na nossa vida, né? Na nossa caminhada com Deus. E não terão amor uns pelos outros. Serão essas pessoas que só amam a si mesmo, né? E não amam a Deus, não amam os outros, sempre pensando, tem muito a ver com a questão do egoísmo, né? Duros, pessoas duras, né? Eu quero trazer aqui uma diferenciação entre duro e firme, né? Que são duas coisas muito diferentes. Então tem pessoas que são duras, né? Aqueles pais que são duros com os filhos, ou pessoas que são duras com outras, e isso não é bom, porque demonstra uma dureza de coração, uma pessoa que não é flexível, né? Não tem compaixão, não pensa no outro. Mas a pessoa firme, ela tem uma raiz firme, ela pode se flexibilizar, né? Mas a raiz dela é firme, porque ela é firmada na palavra, firmada na verdade. Então é importante nós sermos firmes e não duros, tá? A firmeza é importante para que você não ceda aos sofismas, né? Aos enganos, né? Que tanto tentam aí nos seduzir para nos quebrar e nos derrubar mesmo. Mas temos que estar plantados e firmados na rocha, que é Jesus, né? Mas sempre com amor, com compaixão, com misericórdia, né? Caluniadores, pessoas que estão sempre buscando aí caluniar, né? Vem qualquer coisinha, já estão colocando aí no Facebook, nas mídias, né? Tentando destruir a vida de outras pessoas, né? Acabei de ver uma coisa ontem que foi ridícula, né? Um pastor que agiu assim, botou uma mão assim para abraçar uma criança, e daqui a pouco já começaram a falar que porque, né, pedofilia e não sei o que, etc. Enfim, tem que ter muito cuidado. Não que isso não aconteça, né? Isso acontece, tem que ser denunciado, sim, mas são pessoas que têm, né, um prazer em caluniar as outras pessoas, né? Que falam com raiva no coração, que sabe de uma notícia, já vai espalhando sem saber se essa notícia é verdade, né? Isso tem muito, né? O que está acontecendo hoje em dia, demais, essas fake news, né? Que estão disseminadas aí de uma forma tão, né? É difícil, né? Você pegar uma notícia e você acreditar hoje em dia, porque é muita fake news, muita coisa. Então temos de estar atentos, né? Pessoas que não se controlam, não têm domínio próprio, né? E o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Então qual que é o antídoto contra tudo isso que está sendo falado aqui? É estar com Deus, é estar com o Espírito Santo, porque estando com Deus, o Espírito Santo, ele vai trazer esses frutos, né? Que é o que? Amor, paz, alegria, longanimidade, domínio próprio, mansidão, tudo. Se a pessoa tiver com Deus, ela não vai demonstrar isso. Pode até ser em algum momento ou outro, mas vai cair em si, vai se arrepender, vai pedir perdão e vai voltar ao caminho, né? Então, e ele continua aqui, a lista é grande, né? Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Olha só, quanto que a gente vê isso hoje no dia a dia. Pessoas que amam muito mais os prazeres da vida do que a Deus. Elas não querem estar com Deus porque elas acham, eu vou estar com Deus, eu vou ter que abrir mão disso e disso. Não. Então ela diz não para Deus e prioriza os prazeres da vida, né? Os momentos de prazeres que, na verdade, nunca acabam, né? Momentos que geram mais momentos e mais momentos, e que você quer sempre um momento com mais prazer, com mais adrenalina, com mais isso e mais aquilo, né? E nunca acaba, né? Um poço sem fundo. Versículo 5. Parecerão ser seguidores de Deus. Olha só,
Pessoas, inclusive essas pessoas, muitas parecem que são boas, parecem que são seguidores de Deus, mas com as suas próprias ações negarão o verdadeiro poder do amor de Deus. Que eu costumo falar, né? Já falei várias vezes aqui nesse projeto, o maior poder que atua na humanidade é o poder do amor de Deus. O amor ágape, o amor verdadeiro que vem de Deus. Esse é o maior poder. Não existe maior poder do que esse. Então, são pessoas que parecem estar com Deus, mas o poder do amor de Deus não aparece na vida dessas pessoas, né? É uma vida infrutífera, vamos dizer assim. Fique longe dessa gente. Olha só. Fique longe dessa gente, Paulo falando para Timóteo. E deixa bem claro aqui, fique longe dessa gente, não ande com elas. Não quer dizer que você não vai orar por elas, que você não vai desejar o bem, que você não vai amá-las, porque o amor é para todos. Você não deve amar só aqueles que são bons. Não, ame até os seus inimigos e ore por eles. Tá? Mas o fique longe, evite andar, porque existe um risco muito grande, né, de você andar com esse tipo de pessoa que sutilmente os seus pensamentos podem ir se mudando e se amoldando àqueles pensamentos dessas pessoas, entendeu? Bom, e aí ele continua aqui, versículo 6, vamos acelerar um pouquinho, né? Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. Uau! Uau! Bom, vamos fazer o seguinte, tá? O áudio está grande, vamos deixar esse versículo para o próximo dia. Vamos fechar aqui até o versículo 5, tá? Falando, fique longe dessa gente. Depois a gente entra nesse próximo versículo, senão vai ficar muito grande aqui o áudio. Então, que eu e você possamos verdadeiramente ter a presença de Deus, que nós possamos evitar o convívio com esse tipo de gente, tá? Lembrando que também são filhos de Deus e que estão vivendo um engano e que merecem sim a nossa oração, merecem sim o nosso amor e a nossa compaixão. Nada justifica um discurso de guerra, de raiva, e sabe que muitas vezes a gente vê hoje, né, essa causa de... Bom, não vou entrar no mérito, mas enfim, que nós possamos ter aqui o Espírito Santo nos moldando para que não sejamos como essas pessoas e ao mesmo tempo que nós possamos amar essas pessoas, não amando o que elas fazem, mas amando essas pessoas e estando atentos para não cairmos na lábia, né, e na mentalidade delas, que parecem, muitas delas, serem boas. Lembrando disso, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por mais esse aprendizado, esse alerta, essa advertência que cabe para nós. Que nós possamos crescer a cada dia no fruto do Espírito, ser cada dia mais e mais parecidos contigo, Jesus. Te recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, único e suficiente, em nome de Jesus. Amém? Bom, então, próximo dia do projeto, a gente vai aqui do versículo 6, que eu até li, mas a gente deixa para o próximo dia, para o dia 614, amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.